Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 13 de janeiro. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a você. Imagens do Palácio Apostólico que chegam até você. E a catequese de hoje, na continuação da série das catequeses, o Santo Padre fala sobre a oração de louvor. Mais um bom dia para você que está conosco. O Santo Padre já se encontra dentro da biblioteca e aguardamos então para o início da audiência geral dessa quarta-feira. Nossa saudação às emissoras de rádio e televisão e a você que está conosco através das redes sociais. Um bom dia a todos vocês. O Santo Padre dá início à audiência geral, iniciando com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos então nos dispor para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A pace sia com voi. E com il tuo spirito. E como já é de costume, nós temos o início com a leitura bíblica. Hoje, o Salmo 145. Iniciemos com o italiano. Il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. Parola di Dio. Salmo 145, 1, 3, 21. E agora teremos na sequência a leitura que será feita em francês. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Após o francês, teremos agora a leitura em inglês. Essas são as línguas tradicionais da audiência geral. A reading from Psalm 145. I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. I will bless you day after day, and praise your name forever and ever. The Lord is great and highly to be praised. His greatness cannot be measured. Let my mouth speak the praise of the Lord. Let all flesh bless his holy name forever, for ages unending. The word of the Lord. As línguas tradicionais são o italiano, o inglês, francês, alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Agora, o alemão. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich will dich erheben, meinen Gott und König. Ich will deinen Namen preisen auf immer und ewig. Jeden Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben auf immer und ewig. Groß ist der Herr und hoch zu loben, unerforschlich ist seine Größe. Das Lob des Herrn spreche mein Mund, alles Fleisch preise seinen heiligen Namen, auf immer und ewig. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, teremos agora o espanhol e, na sequência, o português. Lectura del Salmo 145. Te exaltaré, Dios mío, mi Rey, y bendeciré eternamente tu santo nombre. Te bendeciré cada día y eternamente alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Insondable es su grandeza. Que mi boca proclame la alabanza del Señor. Que sus criaturas bendigan su santo nombre por siempre jamás. Palabra de Dios. Leitura agora, Monsenhor Ferreira, em português.
Leitura do Salmo 145. Exaltarei a tua grandeza, ó meu Rei e meu Deus. Hei de bendizer o teu nome para sempre. Todos os dias te bendirei. Louvarei o teu nome para sempre. O Senhor é grande e digno de todo louvor. A sua grandeza é insondável. Canta a minha boca os louvores do Senhor. E todo ser vivo bendiga o seu nome santo para sempre. Palavra do Senhor. Agora teremos a leitura em árabe e depois polonês. يا إلهي الملك أعظمك وأبد الدهور أبارك اسمك في كل يوم أباركك وأبد الدهور أسبح اسمك الرب عظيم ومسبح جدا ولا حد لعظمته بتسبيح الرب ينطق في كل ذي جسد يبارك اسمه القدوس مدى الدهر وللأبد كلام الرب. Agora, a última língua tradicional, o polonês. Czytanie z Księgi Psalmów. Chcę Cię wysławiać, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię na zawsze i na wieki. Oto Słowo Boże. Agora teremos então a catequese do Papa Francisco nessa quarta-feira, 13 de janeiro. Catequese hoje dedicada ao tema da oração de louvor. O Papa está desenvolvendo uma série de catequeses dedicada à oração e esta é a 21ª catequese dedicada a esse tema. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Proseguiamo la catechesi sulla preghiera. E oggi diamo spazio alla Continuemos a catequese sobre a oração e hoje damos espaço então à dimensão do louvor. da un passaggio critico. Inspiremo-nos numa passagem crítica da vida de Jesus. Dopo i primi miracoli e il Depois dos primeiros coinvolgimento dei milagres discepoli e da participação dos discípulos no anúncio do reino de Deus, attraversa una crisi. a missão do Messias sofre uma Giovanni crise. Battista dubita. João Batista duvida Gli fa arrivare questo messaggio. e faz chegar essa mensagem. Giovanni è in carcere, no? João está na Sei prisão. tu colui che deve venire És o tu dobbiamo aquele que aspettare un deve altro? vir ou devemos esperar outro? Lui sente questa Ele angoscia sente di essa non angústia sapere em não saber se ha sbagliato se errou no anúncio. sempre ci sono nella vita Sempre há na vida momenti bui, momentos momenti di escuros, notte spirituale. de noite espiritual. E così Giovanni E sta assim, passando questo momento. João está passando esse momento. C'è ostilità nei villaggi sul lago. Há hostilidade nas aldeias perto do lago, onde Jesus tinha realizado muitos sinais prodigiosos. Ora, precisamente naquele momento de desilusão, Mateus relata um acontecimento verdadeiramente surpreendente. Jesus não eleva ao Pai uma lamentação, mas um hino de júbilo. Bendigo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Em plena crise, Jesus bendiz o Pai, louva-o. Como Jesus bendiz o Pai, louva o Pai. Mas por quê? Antes de mais nada, louva-o pelo que é, Pai, Senhor do céu e da terra. Jesus rejubila-se no seu espírito porque sabe e sente que o seu Pai é o Deus do universo e vice-versa. O Senhor de tudo o que existe é Pai, meu Pai. O louvor brota dessa experiência de sentir-se filho do Altíssimo.
E além disso, Jesus louva o Pai porque prefere os pequeninos. É o que ele próprio experimenta pregando nas aldeias. Os entendidos e os sábios permanecem desconfiados e fechados, enquanto os pequeninos se abrem e acolhem a mensagem. Ela só pode ser a vontade do Pai. E Jesus regozija-se com isso. Também nós devemos regozijar-nos e louvar a Deus, porque as pessoas humildes e simples aceitam o Evangelho. Quando eu vejo essa gente simples, humilde, que vai em peregrinação a rezar, cantam, gente que talvez falta tantas coisas, mas com humildade leva a louvar a Deus. No futuro del mondo e nell'esperanza della Chiesa ci sono sempre i piccoli. No futuro do mundo e nas esperanças da Igreja, aos pequeninos. Aqueles que não se consideram melhores do que os outros, que estão conscientes dos próprios limites e dos seus pecados, que não querem dominar os outros, que em Deus Pai se reconhecem todos irmãos. Assim, naquele momento de aparente fracasso, Jesus reza louvando o Pai. E a sua oração leva-nos também, a nós, leitores do Evangelho, a julgar de um modo diferente as nossas derrotas pessoais. Giudicare di modo diverso le situazioni in cui non vediamo chiara la presenza. Julgar de modo diferente as situações que não vemos claramente a presença e a ação de Deus, quando parece que o mal prevalece e não há maneira de o deter. Jesus, que tanto recomendou a oração de súplica, precisamente nesse momento em que teria motivos para pedir explicações ao Pai, ao contrário, passa a louvá-lo. Parece uma contradição, mas ali está a verdade. Aqui serve o louvor. Para nós ou para Deus? Um texto da liturgia eucarística convida-nos a rezar a Deus deste modo. Não necessitais do nosso louvor, mas através de um dom do vosso amor, chamai-nos a dar-vos graças. Os nossos hinos de bênção não aumentam a vossa grandeza, mas obtêm para nós a graça que nos salva. Louvando, nos salvamos. A prece de louvor é útil para nós. O catecismo define assim: a oração de louvor é a participação da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé antes de o verem na glória. Paradoxalmente, deve ser praticada não só quando a vida nos enche de felicidade, mas sobretudo nos momentos difíceis, quando o caminho é íngreme. Esse é também o tempo do louvor. Como Jesus, no momento escuro, louva o Pai. Pois aprendemos que através daquela escalada, daquele caminho cansativo, daquelas passagens desafiadoras, chegamos a ver um novo panorama, um horizonte mais aberto. Louvar é como respirar oxigênio puro, purifica a alma, nos faz olhar muito longe e não ficar prisioneiro no momento difícil, escuro da dificuldade. Há um grande ensinamento naquela oração que, desde há 8 séculos, nunca deixou de palpitar. Aqui São Francisco compôs no final da sua vida o Cântico do Irmão Sol, ou das criaturas. O pobrezinho não o compôs num momento de alegria e de bem-estar, mas
Pelo contrário, in mezzo agli stenti, no meio das dificuldades. Francesco è ormai quasi cieco. Francisco estava quase cego e sentia na sua alma o peso de uma solidão que nunca tinha sentido antes. O mundo não mudou desde o início da sua pregação. Ainda há aqueles que se deixam dilacerar por disputas. E além disso, ele ouve aproximar-se os passos da morte. Poderia ser o momento da extrema desilusão e a percepção do próprio fracasso. Mas naquele instante, Francisco reza. Naquele instante de tristeza, naquele momento escuro, Francisco reza. E como ele reza? Louvado sejais, ó meu Senhor. Francisco louva a Deus por tudo, por todos os dons da criação e até pela morte, que ele corajosamente consegue chamar irmã morte. Os santos e as santas mostram-nos que podemos louvar sempre, nos momentos bons e maus, porque se abre uma estrada, abre as portas de uma estrada muito ampla em direção ao Senhor. O louvor purifica sempre. Os santos e as santas mostram-nos que podemos louvar sempre, nos momentos bons e maus, porque Deus é o amigo fiel. Isso é o fundamento do louvor. Deus é um amigo fiel. E o seu amor nunca desilude. Ele está sempre ao nosso lado. Ele nos espera sempre. Alguém dizia, é a sentinela que está próxima a você e nos faz ir para frente com segurança. Nos momentos difíceis, escuros, temos a coragem de dizer, bendito sejas tu, Senhor. Louvar o Senhor. Isso nos fará muito bem. Muito obrigado. Assim conclui Papa Francisco a sua catequese desta quarta-feira sobre a oração de louvor. Teremos agora a síntese das várias línguas, iniciando pelo francês e depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico a audiência geral com o Papa Francisco nessa quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. O Papa, já no início das suas palavras, nos recordava que continuamos a catequese sobre a oração e hoje o espaço é para a dimensão do louvor. E o Papa inspira-se numa passagem crítica da vida de Jesus. Recordava que depois dos primeiros milagres e da participação dos discípulos no anúncio do reino de Deus, o que ocorre? Ocorre que a missão do Messias, a missão de Cristo, sofre uma crise. E como sofre essa crise? Recorda o Evangelho de Mateus. João Batista duvida. És tu aquele que deves vir ou devemos esperar outro? A hostilidade das aldeias perto do lago, onde Jesus tinha realizado muitos sinais prodigiosos. E agora, precisamente naquele momento de desilusão, Mateus relata um acontecimento verdadeiramente surpreendente. E qual é esse acontecimento? Jesus, recorda Papa Francisco, não eleva ao Pai uma lamentação, mas sim um hino de júbilo. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 25. Bendigo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E a constatação, então, em plena crise, Jesus bendiz o Pai. Jesus o louva. E a pergunta, por quê? Por que Jesus louva no momento em que poderia
lamentar-se. Ouvimos a saudação do Santo Padre, os fiéis de língua francesa. Salutare i fedeli di lingua francese. In questo anno consacrato a San Giuseppe, auspico che, pur tra le gioie e difficoltà, il nostro cuore sia sempre abitato dallo spirito di lode. A tutti la mia benedizione. Vous saluons en italien le Papa Saint-Père saúde os fiéis de língua francesa. Nesse ano consagrado a São José, faço votos que entre as alegrias e as dificuldades o nosso coração seja sempre habitado pelo espírito de louvor. A todos, diz o Papa, a minha bênção. Próxima síntese que teremos será em inglês, e a saudação também no Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Recordando ainda a audiência de hoje, a catequese dedicada à oração de louvor, em plena crise, recorda o Papa. Jesus bendiz o Pai e louva-o. E o Papa pergunta, mas por quê? Por que louva? Antes de mais nada, louva-o pelo que ele é, ou seja, é Pai, é Senhor do céu e da terra. Muitas vezes nós, em plena crise, esquecemos disso. Né? E nos dirigimos, muitas vezes, ao nosso Pai, até com um tom de raiva. Né? Por quê? Por quê? Por quê? Jesus louva-o porque Ele é Pai, Senhor do céu e da terra. Jesus rejubila-se no seu espírito porque sabe e sente que o seu Pai é o Deus do universo. E vice-versa, o Senhor de tudo que existe é Pai, meu Pai. O louvor brota dessa experiência de sentir-se filho do Altíssimo. E além disso, Jesus louva o Pai porque prefere os pequeninos. É o que ele próprio experimenta pregando nas aldeias. Os entendidos, os sábios, permanecem desconfiados e fechados enquanto os pequeninos se abrem e acolhem a mensagem. Ela só pode ser a vontade do Pai. E Jesus, então, regozija-se com isso. Também nós devemos regozijar-nos e louvar a Deus, porque as pessoas humildes e simples aceitam o Evangelho. O Papa recordava nas peregrinações quantas pessoas simples, humildes, que muitas vezes não têm absolutamente nada, levam esse nada e louvam o Senhor nas suas peregrinações. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. La festa del battesimo del Signore che abbiamo appena celebrato ci ricordi il nostro battesimo e ci ispiri a seguire Gesù Cristo ogni giorno più fedelmente. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. May the Papa feast of the saúde baptism os of the fiéis de Lord, língua which we inglesa, a have just festa do celebrated, batismo do Senhor, que apenas celebramos, nos recorde o nosso batismo e nos inspire a seguir Jesus Cristo todos os dias mais fielmente. Sobre vocês e suas famílias invoco a alegria da paz do Senhor. Deus os abençoe. Próxima síntese será em alemão. E a saudação também aos fiéis de língua alemã. No futuro do mundo e nas esperanças da Igreja, disse Papa Francisco na sua catequese, há os pequeninos, aqueles que não se consideram melhores do que os outros, que estão conscientes dos próprios limites e dos seus pecados, que não querem dominar os outros, que em Deus Pai se reconhecem todos irmãos. Que bela fotografia, não é? Dos pequeninos. E assim também naquele momento de aparente fracasso, voltamos a Jesus,
Cristo reza louvando o Pai. E a sua oração leva-nos também a nós, leitores do Evangelho, a julgar de um modo diferente as nossas derrotas pessoais. As situações em que não vemos claramente a presença e a ação de Deus, quando parece que o mal prevalece e não há maneira de o deter. Jesus, que tanto recomendou a oração de súplica, precisamente no momento em que teria motivos, para pedir explicações ao Pai de tudo aquilo, ao contrário, passa a louvá-lo. Faz exatamente o contrário de quem sabe do que nós faríamos. E para quem é útil o louvor? Isso é muito importante, que a gente aprenda, que a gente interiorize. Para quem é útil o louvor? Para nós ou para Deus? Papa recordava que um texto da liturgia eucarística convida-nos a rezar a Deus deste modo: não necessitais do nosso louvor, mas através de um dom do vosso amor, chamai-nos a dar-vos graça. Os nossos hinos de bênçãos não aumentam a vossa grandeza, mas obtêm para nós a graça que nos salva. Portanto, a prece de louvor é útil para nós. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. La lode porta la nostra preghiera verso colui che ne è la sorgente e il termine, un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. Vogliamo anche in quest'anno lodare Dio, nei momenti belli e in quelli difficili, confidando filialmente nella sua bontà. Signore vi benedica e protegga sempre. Papa saúda com afeto os fiéis de língua alemã. O louvor leva a nossa oração para aquele que é a fonte e o fim. Um só Deus, o Pai, do qual tudo provém, e nós somos para Ele. Queremos também, nesse ano, louvar a Deus nos momentos belos e naqueles difíceis, confiando filialmente na sua bondade. O Senhor abençoe e os proteja sempre. Teremos agora na sequência a síntese em espanhol, e será o próprio Santo Padre, como já estamos acostumados, a fazer a síntese na sua língua mãe e depois irá saudar os fiéis de língua espanhola. Na sequência, teremos a síntese em português e a saudação que o Santo Padre também fará aos fiéis de língua portuguesa, coligados através do rádio, da televisão e das redes sociais. Mais uma vez, a nossa saudação a todos vocês em todas as partes do mundo, que através das redes sociais, nesse momento, acompanham a audiência geral com o Papa Francisco. Mas vamos ouvi-lo, então, na sua língua mãe. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su Evangelio que la misión de Jesús, a un cierto punto, después de haber realizado los primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa una crisis. Jesús ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes, que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados, y no tratan de dominar a los otros
sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas, que San Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía llega a llamar hermana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga. Portanto, a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua espanhola. Agora, Monsenhor Ferreira nos traz a síntese em português da catequese de hoje. De língua portuguesa, conectadas através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Uma dimensão importante da oração é o louvor. Os santos mostram-nos que se pode louvar sempre a Deus, tanto nas horas felizes da vida como nas adversidades. No Cântico das Criaturas, São Francisco de Assis começa dizendo: "Louvado sejais, meu Senhor, pelo irmão Sol", e continua louvando a Deus por todos os dons da criação, para terminar bendizendo-o por aquela a que chama Irmã Morte. Poder-nos-ia vir à vontade e exclamar: "Era um poeta, faz poesia". Não é verdade. Não faz poesia. Era a realidade. Naquele período, Francisco já está cego, doente e sem forças. Sente que a morte lhe ronda por perto. E louva a Deus, até pela morte, a quem corajosamente chama irmã. Nisto, o pobrezinho de Assis imita Jesus, a quem vê louvar o Pai do céu precisamente num momento crítico da sua vida pública, quando constata a incompreensão de sábios e entendidos e a murmuração seguida de abandono de grande parte dos discípulos. Então, Jesus não eleva um lamento, nem um pedido de explicações, mas um hino de louvor. Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque isso foi do teu agrado. Jesus exulta, porque sabe e sente que o Senhor de tudo o que existe é Pai, é o meu Pai. E esta sua visão leva-nos também a julgar de maneira diferente as nossas derrotas pessoais, as situações em que não vemos clara a presença e a ação de Deus, quando parece que o mal prevalece e não há modo de o deter. Esta é a hora do louvor, que é a oração, como diz o Catecismo, que mais imediatamente reconhece que Deus é Deus. Canta-o por si próprio, glorifica-o, não tanto pelo que ele faz, mas sobretudo porque ele é. É o amigo fiel, eterno é o seu amor. Agora o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Nel salutarvi tutti, cari ascoltatori di lingua portoghese, vi invito a chiedere al Signore una fede grande per guardare la realtà con lo sguardo di Dio e una grande carità per accostare le persone con il suo cuore misericordioso.
Fidatevi di Dio come la Vergine Maria. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Queridos ouvintes de língua portuguesa, a todos vos saúdo, convidando-vos a pedir ao Senhor uma fé grande para verdes a realidade com os olhos de Deus e uma grande caridade para vos aproximardes das pessoas com o seu coração misericordioso. Confiai em Deus como a Virgem Maria. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. Portanto, a síntese em português e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa que nesse momento estão coligados através do rádio, da televisão e das redes sociais. A síntese agora será em árabe e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. A prece de louvor, recordamos, mais uma vez, é útil para nós. O Papa recordava também o catecismo, que a define como participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé, antes de o verem na glória. Paradoxalmente, deve ser participada não só quando a vida nos enche de felicidade, mas sobretudo nos momentos difíceis, quando o caminho é íngreme. Esse é também o tempo do louvor, disse o Papa, pois aprendemos que, através daquela escalada, daquele caminho cansativo, né? Daquelas passagens desafiadoras, chegamos a ver um novo panorama, um horizonte mais aberto. Há um grande ensinamento. O Papa recorda mais uma vez São Francisco de Assis. Um grande ensinamento que dizia há 8 séculos nunca deixou de palpitar. É o cântico do Irmão Sol, ou das criaturas, como a gente gosta de recordar, né? Quando o pobrezinho de Assis, né, compôs. E quando é que ele compôs esse cântico tão bonito? Não o compôs, recorda Francisco, no momento de uma alegria, não, de bem-estar, mas pelo contrário, compôs no meio das dificuldades. São Francisco estava quase cego, não? E sentia na sua alma o peso de uma solidão que nunca tinha sentido antes. Então, o mundo não mudou desde o início da sua pregação. Ainda aqueles que se deixam dilacerar por disputas, e além disso ele ouve aproximar-se os passos da morte. Portanto, momentos de dificuldade. E poderia ser então o momento da extrema desilusão e a percepção do próprio fracasso. Mas naquele instante Francisco reza: louvado sejais, ó meu Senhor. Francisco louva a Deus por tudo, por todos os dons da criação e até pela morte, que ele corajosamente consegue chamar irmã. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Ci dimostrano che si può lodare Dio sempre, nella buona e nella cattiva sorte, perché Egli è l'amico fedele e il suo amore non viene mai meno. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saudação do Santo Padre e os fiéis de língua árabe. Os santos e as santas nos demonstram que se pode louvar a Deus sempre na boa e também no bom e no momento ruim, porque Ele é um amigo fiel e o seu amor nunca nos falta. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. A última síntese que teremos é em polonês, e depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, audiência geral com
o Papa Francisco, que hoje nos trouxe a reflexão na sua catequese sobre a oração de louvor. Cuidar do outro é praticar a fé, pois ninguém está imune do mal da hipocrisia. É o que nos diz o Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial do Enfermo desse ano, 2021. O Pontífice repete a crítica feita por Jesus a quem diz, mas não faz. Quer dizer, fala, mas não faz nada. E acaba reduzindo a fé a exercícios verbais estéreis, sem se envolver na história e nas necessidades do outro. Um só é o vosso Mestre, e vós sois todos irmãos. Esse é o versículo do Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 8, que inspirou a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Enfermo desse ano, que recordamos será celebrado no próximo dia 11 de fevereiro, que é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. O texto foi divulgado no dia de ontem, intitulado A Relação de Confiança na Base do Cuidado dos Doentes. O Papa dedica a mensagem principalmente às pessoas que sofrem em todo o mundo os efeitos da pandemia do coronavírus. Todos, especialmente aos mais pobres e marginalizados, o Papa expressa então a sua proximidade espiritual, assegurando a solicitude e o afeto da Igreja. Quanto ao trecho do Evangelho de Mateus, o Papa explica que Jesus critica a hipocrisia de quantos dizem, mas não fazem. Essa crítica, afirma, é sempre salutar para todos, pois ninguém está imune do mal da hipocrisia, um mal muito grave, cuja consequência é reduzir a fé a exercícios verbais estéreis, sem se envolver na história e nas necessidades dos outros. Isto é uma incoerência entre o credo professado e a vida real. A experiência da doença, escrevendo o Papa, nos faz sentir a nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade natural do outro. A doença obriga a questionar-se sobre o sentido da vida, né? Uma pergunta que, na fé, se dirige a Deus. Vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Saluto cordialmente tutti i polacchi. La Chiesa in Polonia continua a realizzare il programma pastorale triennale intitolato L'Eucaristia dona la vita. Auguro a voi che nell'anno nuovo possiate approfondire con rinnovato slancio il mistero dell'Eucaristia, quale centro della vita cristiana. Vi benedico di cuore. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Papa saúda cordialmente todos os fiéis poloneses. A Igreja na Polônia continua a realizar o programa pastoral trienal intitulado Eucaristia dona vida. Desejo a vocês que no ano novo se possam aprofundar com renovado impulso o mistério da Eucaristia como centro da vida cristã. Abençoo vocês de coração. Agora, o último momento desta audiência geral é a saudação que o Santo Padre faz também aos fiéis de língua italiana. Depois iremos rezar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Recordamos mais uma vez, a audiência se conclui então com a oração do Pai Nosso em latim. Nós convidamos você também para rezar conosco e com o Santo Padre a oração que o Senhor nos ensinou e depois vamos receber todos juntos a bênção do Papa Francisco. Dirijo cordial saudação aos fiéis de língua italiana, exortando a colocar Cristo no centro da própria vida, para serem portadores de luz e de esperança na sociedade. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Busquem todos os dias a força no Senhor para ir para frente e serem testemunhas de paz e de amor.
Vamos rezar o Pai Nosso com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debit, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, et cum spiritu tuum, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, 13 de janeiro, e terminamos com a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, que, quando o Papa nos convida a pedir ao Senhor uma fé grande para ver a realidade com os olhos de Deus, e uma grande caridade para nos aproximarmos das pessoas com o seu coração misericordioso. Confiai em Deus, disse o Papa, como a Virgem Maria. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor. Com essas palavras do Papa Francisco, chegamos à conclusão da nossa transmissão ao vivo do Palácio Apostólico, desejando a todos vocês uma belíssima quarta-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.